Você sabe como os vírus atacam o nosso corpo? Como as vacinas funcionam? Por que devemos tomar as vacinas? Vejam isso e muito mais assistindo esse vídeo até o final. Eu sou o professor Dr. Marcelo Leite e este é o canal Doutor Ciências. Inscrevam-se! Toda vez que um vírus ou outro micro-organismo entra no nosso corpo trava uma verdadeira batalha contra esse invasor para tentar eliminá-lo. Uma das defesas mais eficientes é a produção de uma proteína, que é chamada de anticorpos. Quando o nosso corpo consegue criar um tipo de anticorpo certo para combater aquele vírus ou outro agente invasor, o nosso corpo aprende e sabe como se proteger caso esse vírus entre no nosso corpo novamente. Vamos aprender mais a fundo usando o coronavírus como exemplo. Quando uma pessoa contaminada pelo coronavírus espirra, ela libera junto com seu espirro o vírus. Quando o vírus consegue entrar no nosso corpo, ele começa a agir. O vírus fica circulando até conseguir enganar ou escapar das nossas defesas e invadir uma célula. Quando ele encontra uma célula, ele invade essa célula e libera o seu material genético ou DNA. A célula invadida começa a produzir novos materiais genéticos e novas proteínas do vírus. Após a fabricação de muitos vírus, a célula morre ou ela se rompe e os vírus formados são liberados no nosso corpo. As pessoas que não foram vacinadas ou aquelas que não conseguem produzir anticorpos ou outros tipos de defesas, elas podem ter os sintomas típicos da Covid. Uma pequena quantidade dessas pessoas podem ter sintomas graves, algumas precisam ir para a UTI e em alguns casos podem ser fatal. Porém, cerca de 80% das pessoas que pegam a Covid não apresentam sintomas e levam uma vida normal e muitas vezes nem sabem que já foram contaminadas. Agora, vamos aprender um pouco mais sobre a vacina e o seu funcionamento. As vacinas ajudam a salvar vidas e a controlar as pandemias. A vacina ajuda ou estimula o nosso corpo a produzir defesas contra os vírus e outros invasores. Na verdade, a vacina estimula a produção de anticorpos. Quando os cientistas fazem uma vacina, eles fazem vários testes. No laboratório, os cientistas testam qual ou quais substâncias são eficientes para eliminar o vírus. A etapa seguinte é a fase não clínica. Os pesquisadores testam essas substâncias ou a substância, que será a futura vacina, em animais para saber se ela é segura e não oferece riscos. Normalmente essa vacina é testada em ratos. Após esses dois procedimentos iniciais, já sabendo que a vacina possui um baixo risco para os humanos, inicia-se os testes nos seres humanos, que é chamado de fase clínica. A fase clínica se divide em 3 etapas. Na etapa ou na fase 1, um pequeno grupo de voluntários saudáveis são vacinados. Essa fase serve para comprovar a segurança e a ação da vacina no sistema imunológico, que é responsável pela defesa do nosso corpo. Nessa fase, os pesquisadores querem saber se a vacina estimulou a produção de anticorpos contra o coronavírus e se ela é segura para os humanos. Na fase seguinte, que é a fase 2, os pesquisadores escolhem 2 grupos de pessoas. Lembre-se, os grupos devem ser parecidos. Os 2 grupos devem ter pessoas com intervalos de idades parecidos, ambos devem ter homens e mulheres e assim por diante. Por que os grupos devem ser parecidos? Vamos lá então. Se um grupo for formado apenas por mulheres e o outro grupo apenas por homens, ou se um grupo for formado apenas por pessoas jovens com menos de 50, 40 anos e o outro grupo for formado apenas com pessoas idosas acima de 70 anos, os pesquisadores não vão saber se as pessoas não ficaram doentes porque tomaram a vacina ou porque essas pessoas eram mais fortes ou mais novas. Após escolher os 2 grupos parecidos, eles dão a vacina verdadeira para todos os integrantes de um grupo e os integrantes do outro grupo, eles dão a vacina falsa, que não funciona, é a chamada placebo. Nenhuma pessoa dos 2 grupos sabe se tomou a vacina que funciona ou a vacina que não funciona, o placebo. E por que eles fazem isso? O vírus pode contaminar qualquer pessoa. Algumas pessoas conseguem produzir anticorpos sem ter tomado a vacina. Os cientistas precisam ter certeza absoluta que as pessoas não ficaram doentes ou criaram anticorpos porque elas tomaram a vacina e não porque elas conseguiram produzir por conta própria. Para saber se as vacinas são boas e realmente funcionam, as pessoas que tomaram as vacinas, elas precisam ser contaminadas pelo coronavírus. E elas não podem apresentar sintomas graves ou mesmo morrer, elas precisam sobreviver. Muitas dessas pessoas que participam do teste ou tomaram as vacinas, acabam ficando em casa e se protegem. E elas acabam demorando muito tempo para serem contaminadas. Por isso que os testes são tão demorados. Após uma quantidade mínima de pessoas dos 2 grupos serem contaminadas, os cientistas analisam
analisam a quantidade de pessoas que sobreviveram e criaram anticorpos, e depois eles ficam sabendo se cada uma dessa pessoa tomou a vacina verdadeira ou a falsa. Assim, os pesquisadores conseguem saber se foi a vacina ou o organismo de cada pessoa que estimulou a produção de anticorpos. Se a vacina foi responsável pela cura da maioria das pessoas, na verdade por mais de 50% dessas pessoas, essa vacina ela é provada e ela pode ser comercializada. Por que todos devem tomar a vacina? Vejam esse exemplo abaixo. Nesse exemplo, o grupo da esquerda tomou a vacina. Já o grupo da direita é o grupo dos egoístas. Eles não estão ligando para a sua vida e nem para a vida das outras pessoas. O grupo que tomou a vacina, a maioria criou anticorpos e não vai ficar doente. Mas alguns não produziram anticorpos e não estão protegidos. E o contrário acontece no grupo dos egoístas. Quando essas pessoas são expostas ao vírus, a maioria que tomou a vacina não vai ficar doente, mas alguns podem ficar doentes, pois nenhuma vacina ou remédio é 100% eficiente. Algumas pessoas do grupo que não tomou a vacina, os egoístas, eles podem produzir anticorpos e serem assintomáticos. Esses egoístas podem ter sido os responsáveis pela contaminação e morte das pessoas que tomaram a vacina, mas não conseguiram produzir os anticorpos. Por isso, todos devem tomar a vacina. Lembre-se, pessoal, nenhuma vacina aprovada pela Anvisa ou por qualquer país, ela vai oferecer risco à vida da população. Pessoas alérgicas ou que possuem alguma restrição não são vacinadas. Acredite, se você for picado por um animal venenoso, o lugar que você desejará estar é no Instituto Butantan. O Butantan produz os principais soros e muitas vacinas que tomamos ao longo da nossa vida. O mesmo serve para a Fundação Oswaldo Cruz do Rio de Janeiro, a Fiocruz. Esses são os dois principais órgãos de pesquisas do país. Não acreditem em sites, blogs ou em opiniões de pessoas que possuem interesse político e não são formadas na área da saúde ou que não possuem mestrado ou doutorado na área. A grande maioria dos políticos e empresários não possuem diplomas na área da saúde ou não possuem um profundo conhecimento sobre a saúde pública ou sobre o vírus. Não se esqueçam dessa dica, tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, dê um like e até a próxima.